Olá pessoal, sejam bem-vindos ao IGV Cursos. Sou o professor Luciano Vernieri e hoje, nessa nossa aula número 3 do nosso curso de Matemática Básica, nós vamos abordar o assunto conjuntos numéricos. Vamos fazer uma passada geral entre os conjuntos dos números naturais, dos inteiros, racionais, irracionais, reais e vamos entender o que são, pelo menos de maneira bem breve, o que são os números complexos. Tá? Antes, não se esqueçam de se inscrever no canal. Caso você não tenha visto a aula anterior, volta, assista também, que será de muito grande valia, o estudo continuado destas aulas que estão preparadas aqui no canal do IGV Cursos. Vamos iniciar então falando dos números naturais. Os números naturais, eles possuem uma simbologia, que é este N. Então, N representa os números naturais. Por exemplo, vamos traçar aqui uma reta. Traçamos uma reta aqui, tá? Esta reta é chamada reta numérica. No começo dessa reta, vamos botar um começo, porque nós estamos falando em números naturais. E os números naturais começam aonde? Começam no zero. Tá? O próximo número natural depois do zero é 1. O próximo número natural depois do 1 é o 2. O próximo número natural, 3. E assim sucessivamente. Tá? Caso seja perguntado quantos números naturais existem entre 0 e 1, não existe nenhum número natural entre 0 e 1. Assim como não há nenhum número natural entre 1 e 2, entre 2 e 3. Tá? Agora, se eu perguntar qual é o número natural que está entre 0 e 2? O 1. Tá? Então, este meio aqui, não existe nenhum número natural. O número natural é um número inteiro positivo. Tá? Então, pronto. Esses aqui são números naturais. Agora, se nós olharmos para o conjunto dos números naturais, é um conjunto infinito, que começa onde? No 0, o 1, o 2, o 3, reticências. Tá? Por que reticências? Elas indicam que este conjunto numérico ele é infinito. Pode vir com reticências, com 3 pontos, ou poderá vir também com aquele sinal assim, mais infinito. Os dois sinais são utilizados aí para representar conjuntos numéricos, quando são infinitos. Tá? Agora, possui um outro conjunto numérico natural que nós chamamos de conjunto dos números naturais não nulos. Como é que eu represento esse conjunto? Desta forma aqui, N asterisco. Qual é a diferença deste conjunto para este? Eles são quase iguais, porém esse aqui começa no 1. 2. Por que isso? Este conjunto não possui o zero. Este asterisco, ele indica que este conjunto numérico possui todos os números naturais não nulos, ou seja, o zero não entra aqui. Então eu posso dizer o seguinte, N asterisco, está contido em N. Posso ou não? Claro que eu posso. Por quê? N asterisco é todos os números naturais não nulos. Então, N asterisco é um subconjunto de N. Tá? Então, o conjunto dos números naturais é bem simples de entender. Número natural é um número inteiro positivo, tá? Positivo. Vamos falar agora dos números inteiros. Então, nós vimos os números naturais. Os números inteiros são representados pela letra Z. Z, números inteiros. Vamos fazer uma reta. Nós temos aqui nessa reta, no centro, o 0. Para cá é positivo. Para cá é negativo. O que acontece aqui? Acontece que
no início, lá nos primórdios, se usava para contar, digamos assim, a noção de conjunto dos números naturais. Por quê? Se eu tenho 5 vacas, né? Eu tenho 5 vacas, são 5 positivos. Se eu tenho 5 vacas para vender, eu vendia 5, fiquei com 0 e pronto, né? Então, ou seja, a conta básica feita lá nos primórdios, digamos assim, da ciência matemática, né, quando tudo começou, eram os números naturais. Só que surgiu um problema. Começou a haver um problema. O problema é quando o pessoal começava a dever, né? Ficava o quê? Negativo. Então surgiu o conjunto dos números inteiros. Então, por exemplo, o número 1 que está aqui, ele é um número natural, mas ele também é um número inteiro. O oposto, ou chamado simétrico de 1, é menos 1. Ó. Esse menos 1 aqui, ele é inteiro, mas ele não é natural, tá? Ele é inteiro, mas não é natural. Então, 1 é natural e é também inteiro. O menos 1 não é natural, mas é inteiro. O menos 2, aqui o mais 2, tudo isso aqui, pessoal, esses números que eu coloquei aqui são números inteiros. E da mesma forma, quando eu falo em número natural, né? Existe algum número inteiro entre menos 2 e menos 1? Não. Não existe nenhum número inteiro entre menos 2 e menos 1. Não existe nenhum número inteiro entre 0 e 1. Tá? Então é a mesma coisa, porque são números inteiros. Ou melhor dizendo, são números que não possuem vírgula. Tá? Não possuem vírgula. Pronto, acabou. Falei tudo agora. Tá? São os números inteiros. E eu posso também ter qual número? O conjunto dos números inteiros não nulos, que é o conjunto todo menos o zero, assim como os naturais. Eu posso ter também o conjunto dos números inteiros positivos, que é o mais embaixo. Se ele é dos inteiros positivos, quer dizer que ele é igual a qual conjunto? Conjunto dos números naturais. Por quê? Porque se ele é inteiro positivo, ele começa onde? Começa no zero. No zero até o mais infinito. E do zero até o mais infinito é a mesma coisa que o conjunto dos números naturais. Por isso que conjunto dos números inteiros positivos é igual ao conjunto dos números naturais. É igual. Então eu posso dizer que N é subconjunto de Z. Tá? Então os números naturais são... o conjunto dos números naturais é subconjunto do conjunto dos números inteiros. Ficou um pouco confuso, mas a prática ajuda. Temos também os inteiros negativos. Nesse caso, não existe número natural. Tá? Então, por exemplo, você disser o seguinte, N está contido, aqui ó, podemos fazer o seguinte, ó, N, natural, não está contido em Z menos 1. Por quê? Porque não existe nenhum número natural negativo. Todos os números naturais são positivos. Então, N não está contido em números inteiros negativos. Tá? E se eu colocar um asterisco em cima? Fica igual a quem aqui? Ó? Fica igual a N asterisco. São os inteiros positivos não nulos. Inteiros positivos não nulos. É igual aos naturais não nulos. Tá? Então, espero que tenha ficado claro isso aí. Tá? Vamos lá. Então, bem simples. Conjunto dos números naturais são os inteiros positivos. Conjunto dos números inteiros são números inteiros positivos e negativos. São números que não possuem vírgula. Tá? De maneira bem chula aqui para falar. Outra coisa importante, pessoal, na nossa reta aqui que é interessante a gente saber quando se trata de números inteiros, é entender o que é oposto ou simétrico. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos o número 0. Está aqui e está aqui. Se eu tiver o número 2, que está aqui, é um número inteiro, positivo, é um número natural também, qual é o oposto ou simétrico de 2? É o menos 2. O que quer dizer isso? O oposto ou simétrico. O oposto é o que está do outro lado, né? Ou seja, é como se eu estou olhando para lá, aquilo que está oposto a mim, está na minha frente, a mesma distância. Por quê? A distância
do 0 até o 2 é a mesma do 0 até o menos 2. Por conta da distância ser igual, você fala que o oposto ou simétrico de 2 é o menos 2, lembrando que o centro da balança é o 0. Tá? O 0. O 0 é o centro das retas, né? Da reta numérica. Pronto. Vamos seguindo, tá? Vamos seguindo aqui. Isto é oposto ou simétrico. Tá, pessoal? Então tem que saber isso aí. Então, voltando aqui para os conjuntos, para a gente recapitular, né? Vamos lá, ó. Conjunto dos números naturais. Está aqui, ó. Vamos fazer um diagrama. Ó. O diagrama é o diagrama de Venn. Por quê? Quem é Venn? Venn é um matemático, né? Digamos assim, especialista em conjuntos. Então, o diagrama aqui, ó, é um círculo. Por que círculos? Círculos indicam que algo infinito, né? Então, nós temos o conjunto N. E nós temos um outro conjunto aqui, ó, que engloba N, que é quem? Que é o conjunto Z, ó. Então, nós temos o conjunto N, é um subconjunto de Z, tá? N é subconjunto de Z. Logo, eu tenho que afirmar isso aqui, ó. N está contido em Z. Eu posso usar pertence? Não. Eu não posso usar que N pertence a Z, porque eu estou falando em conjuntos. Lembram? Contido, conjunto. Pertence é o E de elemento, tá? Nesse caso, estou falando de conjuntos. Então, N é como se fosse um círculo, né? Nós temos aqui todos os números positivos, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Aqui nós vamos ter quem? Menos 2, menos 3. Enfim, são infinitos números, não tem como nós retratarmos, por isso que os matemáticos se usam dos símbolos. Então, não tem como você escrever todos os números naturais. Por quê? Porque o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito. E o conjunto dos números inteiros é um conjunto infinito. Agora, é lógico, embora eles sejam infinitos, o conjunto N ele é menor que o conjunto Z. Por quê? Porque além dos números de N, existem também os números negativos, né? Por isso que nós falamos que N está contido em Z. Tá? Agora, eu pergunto, Z está contido em N? Não, não está contido em N porque não existe nenhum número negativo que seja natural. Isso tem que estar bem claro na mente de vocês. Tá? Não existe nenhum número que seja natural e negativo. Tá? Para finalizarmos aqui essa nossa aula de hoje, dessa primeira parte sobre os conjuntos numéricos, depois nós veremos os outros 4 conjuntos, nós estamos olhando os naturais e os inteiros, e na próxima aula veremos os racionais, irracionais, reais e complexos. Então, nós temos que entender uma outra coisa. Por exemplo, eu tenho um número menos 2. Aí vai perguntar para você o seguinte, o número menos 2, qual é o módulo ou valor absoluto de menos 2? É o 2, eu represento como? Entre barras. Tá? É o módulo ou valor absoluto. Assim como eu tenho lá o oposto ou simétrico, aqui é 0 e aqui é 2. Só apagar aqui, vou fazer para o lado, rapidamente. Ó. Por exemplo, qual é o módulo ou valor absoluto de menos 2? É o 2. Por quê? Esta distância equivale a 2. Então, qual é o módulo ou valor absoluto de menos 2? É 2. Não é 2 positivo, é 2. Tá? É a unidade, é o módulo, é o valor absoluto, é o valor que vale, independentemente do sinal. Então, podemos resumir, o módulo é um número sem sinal nenhum. Portanto, qual é o módulo ou valor absoluto de mais 2? É 2. Não é 2 positivo, é 2. Tá? Esqueçam o sinal, o módulo é isso, é um número sem o sinal. Tá? É esta distância aqui, ó, do número até o 0. Tá? É o módulo. Beleza? E também lembrando do oposto e simétrico também, que nós já vimos aí na nossa aula. Tá certo?
Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro das novidades aqui do canal do IGV Cursos. Tá? Também vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, um link do Google Forms com algumas questões sobre esses assuntos. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!